Cara, eu tô focado em qualquer... Quando surgir a oportunidade, eu vou mandar um... Porque sim. Essa é clássica mesmo. Essa é clássica e antiquíssima, né, cara? Isso é 94, você acredita? Caralho, em 94 eu tinha 9 anos. Eu tava na Copa dos Estados Unidos, trabalhando na cobertura e escrevendo esse quadro. Eu lembro disso, porque foi a primeira vez que eu tive América Online. Foi a primeira vez que eu tive e-mail. Famosa AOL. AOL, exatamente. Que era o Google da época, era super poderosa. E aí o Telekid, né, estava sendo gestado, já tinha rolado o convite do Karl Hamburger, que dirigiu o Castelo, e tinha surgido a ideia do personagem. TV Kid, o que é isso? O Telekid. Telekid. É o cara do Porque Sim Não é Resposta. Entendi. Eu não lembrava disso, eu não sabia nem que ele tinha um nome. Esse foi um problema de marketing do Telekid. Não vou confundir os projetos. Porque o professor Tiburcio, por exemplo, ninguém esquece o nome. Exato. É um ótimo nome. Porque tem a vinheta. Professor Tiburcio, né? Olá, classe. Olá, professor Tiburcio. Então, é legal entender a comunicação, né? É um mistério, né? Aliás, é um mistério estarmos aqui no Flow. Tudo é um mistério. Pra mim é um grande mistério. Que sucesso. Parabéns. Cara, obrigado. Obrigado. O visto do Marcelo Tais é algo... Não, realmente, cara, né? É muito legal. Mas o Telekid, só para não perder a história, ele entrou no Castelo assim, meio de intruso, porque o projeto já estava criado. Já existia o Nino, já tinha todo mundo, né? Já tinha o próprio Castelo, já tinha 3 episódios prontos. E aí o Cal, eu morava no Rio nessa época, naquela cidade pacífica. Em 94 era uma outra cidade, sem dúvida. Era mais seguro? Eu andava na rua, pô. Era, mas só que não muito. É que assim, como eu sou da Zona Norte ali, o caralho, pra mim a diferença que eu percebi foi brutal, sabe? Ao longo dos anos, assim, sei lá, quando eu saí de lá em 2016, nossa, era assim, tipo, em 2005, 2006, a gente parou de sair na rua, entendeu? Não tinha mais papo de brincar. Mas você sabe que quando eu morava no Rio nessa época, foi quando eu vi um tiro pela primeira vez, assim, ao vivo, na minha frente, e ainda o cara atirou e a bala pegou na calçada em Copacabana. Eu morava na Ministro Viveiros de Castro, ali bem, né? Curtiu muito ali a Prado Júnior? Prado Júnior, eu morava ali. E aí, cara, eu indo pra praia à noite, pra caminhar na praia, tudo. Aí eu vi tinha um gringo e tinha, assim, 8 moleques em cima dele, roubando, enfiando a mão. Parecia, assim, parecia um Walking Covid. Dead. Parecia um elefante e os leões. E o gringo, obviamente, bêbado, né? Ali em Copacabana, saiu ali num lugar, boêmio e tal. E os moleques tentando enfiar a mão em todos os orifícios do gringo. E aí chega um soldado, a lei, atirando. Caralho. E eu indo pra praia, cara. Eu só queria caminhar. E aí primeira vez que eu vi tiro assim, vindo na minha direção, né? O cara, pá, 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 aquele barulhinho de revólver fajuto. Não é aquele de videogame que faz aquele barulho. E aí a bala pegou na calçada e eu senti na minha perna, assim, sabe? Não a bala, mas. Um enfim, ventinho. Talvez um caquinho de Pode calçada. crer, pode crer. Entendeu? E puta que pariu. Era o Rio Pacífico de 94. Caralho. Antes do Telekid, tu já tinha um lance de jornalismo, caralho, porque tu tava cobrindo a Copa de 94, né? Na verdade, eu sou muito idoso. É melhor a gente nem começar. Eu comecei fazendo o Ernesto Varela, que é um personagem que é um jornalista falso, né? Ele tem um nome que não é o meu. E isso é 83. Cara, realmente você é um cara idoso. Então. Eu sou idoso. Eu tenho 61 anos. Sério? É. Cara, você tá muito bem conservado, eu diria. Eu não posso dizer o mesmo de você. Nem dele. Não é pai pra se for true. Agora eu vou ter que procurar a foto do filho dele, que é mais ou menos da minha idade, pra poder ver se o moleque tá conservado. Verdade, eu vou ver, é verdade. Não, vocês estão ótimos. Mas eu comecei mas foi legal porque tinha uma turma muito boa. O meu primeiro parceiro, que inclusive fazia câmera e a gente editava os vídeos, era o Fernando Meirelles, o câmera do Varela, que também era um personagem chamado Valdeci.
Enfim, a gente fez várias coisas, entrevistamos muitos políticos. Naquela época, vocês não acreditam, havia corrupção no Brasil. Uau, não. Agora não tem mais. O Bolsonaro falou que não ele acabou com a Lava Jato porque acabou a corrupção. Enfim, mas então eu comecei bem antes do Telekid. Depois teve o Tiburcio, que foi muito... Sem o Tiburcio não teria o Telekid. Né? Isso era TV, você estava falando na TV? TV. Como que era trabalhando nessa época na TV brasileira? Como que era a TV brasileira? Cara, parecia que a gente estava no YouTube, só que não tinha YouTube. Então a gente tinha que ficar batendo na porta das TVs. O grupo nosso chamava Olhar Eletrônico, então eram várias figuras vindas de vários... Que nem esses vagabundos que estão aqui, que não estão aparecendo. Vocês não fazem ideia da quantidade de escravos que existem aqui ao redor para que esta transmissão aconteça, né? Pior que hoje em tem dia o chefe dos escravos ali. Então todos ali... Sabe que eu não lido com os escravos, né? Eu deleguei essa função para aquele cara ali. É ele que lida ele é o escravos. senhor dos escravos, eu tô vendo. Ele é o... Senhor de Engenho. Não, é o... Capitão do Mato, é o Jean. Capitão do Mato. Mas enfim, o Olhar Eletrônico era esse grupo, assim. É tipo essa galera. Só que é engraçado você perguntar isso, porque nós ficamos batendo na porta das emissoras. Ninguém queria colocar aquela louco, porque eram vídeos bem radicais. Ninguém queria colocar no ar. E aí, finalmente, assim, a última emissora que a gente estava tentando, a TV Gazeta, grande potência, hoje, mas na época mal pegava na Avenida Paulista, colocou os primeiros vídeos nossos no ar. Maneiro. E foi bárbaro, porque foi bem radical. O Goulart de Andrade, eu não sei se vocês chegaram. O Goulart de Andrade teve um programa chamado Comando da Madrugada, era um cara bem mais velho que a gente, ele já tinha feito coisas na Globo, aqui de São Paulo, na madrugada. Era um cara bem marginal, assim, aquela TV marginal, bem... O Goulart tinha alugado todos os horários da TV Gazeta e tinha lá um monte de horário vazio. E falou, vai lá, pessoal, vocês não querem fazer televisão? Vocês estão aí reclamando que quer fazer televisão? Vai lá. Só que ele falou isso numa quinta-feira. E falou que a gente tinha que estrear na segunda-feira, 2 horas ao vivo. A gente nunca tinha feito televisão. Fomos lá, deu tudo errado e por isso deu certo. Entendi. É igual vocês, é muito parecido. E o que vocês... bem parecido. Deu tudo errado e por isso deu certo. Mas é verdade mesmo. E o que eram essas 2 horas? Não era nada, não tinha nome o programa. Não tinha nome. E a gente convidou o nosso amigo mais bonitinho para ser o apresentador. Nunca tinha feito nada, né? E... nós já fazíamos muitos vídeos, tinham vídeos incríveis. A gente estava já há uns 2 anos. Vocês conhecem essa história, né? Você fica uns 2 anos ralando, não acontece nada, até que, enfim, alguém te abre um espaço. E aí a gente queimou em 1 mês todo o nosso esforço de produção. E aí é que ficou legal, porque aí a gente tinha que improvisar, tinha que inventar. Assim. E aí surgiu o Varela, por exemplo, porque eu não aparecia na frente da câmera. Eu era... Puta, a minha história é muito triste. Eu não deveria estar aqui contando. Porque eu estava fazendo engenharia na USP, na Escola Politécnica. E me encantei por aquela coisa chamada vídeo. Mas não adianta eu falar isso para vocês, porque falar vídeo no início dos anos 80 é igual falar blockchain. Pode crer. Hoje, você entendeu? Entendi. Ninguém fazia vídeos. Nós fomos uma das primeiras produtoras de vídeo do Brasil. Que foda. Junto com várias... Tinha um movimento chamado Produção Independente, né? TV Tudo, Tadeu Jungle, um monte de artistas, Aguilar, um monte de artistas, né, fazendo vídeo. Só que nós tínhamos essa intenção de televisão, de falar com muita gente. E foi isso que nos moveu, cara. E da onde esse sucesso inicial te levou para... Como que foi caminhando essa história? Então, muita pancada, né? O Varela foi um personagem que começou entrevistando ninguém, porque eu era muito tímido. E aí eu fazia textos que eu pudesse falar só para a câmera. Textos de humor, tal, falando de economia, de política e tal. Aí um dia, o Moraes Moreira ia fazer um show na USP, né? Eu estudava lá, a maioria de nós estudávamos por lá, num circo. E ia ter uma coletiva do Moraes. Aí alguém nos avisou, vai ter uma coletiva do Moraes Moreira. Aí eu fui vestido de Varela, com o Fernando, né? E aí, na hora que acabaram durante a coletiva, eu não tive coragem de perguntar para ele nada. E na hora que acabou a coletiva, eu cheguei lá assim,
ô Moraes, pô, será que você pode falar com a gente e tal? Aí ele perguntou, qual é o seu nome, garoto? Eu falei, Ernesto Varela. Claro, pode fazer. Eu falei, cara, ele acreditou que eu sou Varela. E aí, enfim, comecei a entrevistar figuras, né, como o Moraes. E aí, na hora que eu vi, eu já estava entrevistando político. E aí o Brasil, naquela época, eu já falei, estava passando por um período de corrupção e de, obviamente, saindo de uma ditadura. Estou falando de 83, 84, 85. E aí, enfim, fiz uma entrevista que ficou muito marcante, que é a do Maluf. Né? Que eu... Qual foi essa entrevista? É uma entrevista que ele estava se candidatando a presidente, ele queria ser presidente do Brasil, contra o Tancredo, né? E havia assim, rumores de que ele era corrupto. Nossa! O Maluf? Havia rumores. E naquele dia, especificamente, era o dia do aniversário dele. Né? A gente estava em Brasília e era o dia do aniversário do Maluf e um colega dele, um partidário dele, chamado Antônio Carlos Magalhães. Já ouvi falar esse nome. Que era o grande coronel da Bahia, né? E da política brasileira durante muitas décadas, disse que ele era corrupto. Nossa! Eu falei, não é possível, mas não é possível, porque agora o amigo dele disse que ele é corrupto, né? E aí o Fernando falou, cara, nós temos que ir lá, vai ter a coletiva do Maluf, nós vamos lá. Só que no meio do caminho a gente parou numa padaria e compramos um bolo, porque era aniversário dele. Mas um bolo horrível, um bolo azul. Sabe aqueles de padaria? O cara foi lá e escolheu o pior bolo que tinha. Pior e assim, o que mais ficaria bonito na câmera. Chamasse atenção. Colorido. Fernando sempre com o seu olho de cineasta, né? Aí na hora que a gente chegou, tinha um monte de jornalistas. Quando eu cheguei com o bolo, foi assim um alvoroço, porque eu já era conhecido em São Paulo, mas em Brasília ainda não. Aí chegamos lá, os jornalistas ficaram em dúvida se eu era a favor do Maluf, se era uma armação, não sei o quê. E eu não tive dúvida, botei o bolo em cima da mesa e puxei um parabéns. Aí pronto, né? Aí a gente ganhou acesso, a brecha para conversar com o cara. E, obviamente, fui muito trollado ali. Quem é você? Quem é você? Você é do Maluf? Pelos jornalistas. Pelos jornalistas. É que não sabiam. Eles tinham até razão, né? Poderia ser. O cara vem, pega um bolo e canta parabéns pro cara. Não, e eu fiz os jornalistas cantarem. Aí os caras todos constrangidos. Vamos lá, gente. E o Maluf ficou sem graça também, porque ele não esperava, né? Caramba. E aí o cara cantou parabéns pro Maluf, daqui a pouco ele tá lá fazendo perguntas bizarrésimas pro Maluf. Não, aí foi quando eu fui fazer a pergunta, eu falei, doutor Paulo, tal, eu tinha preparado assim umas 12 perguntas, né? Só tem um minuto. Falei, pô, doutor Paulo, por favor, não, é um minuto. Aí eu fiz a pergunta mais importante, né? Doutor Paulo, é verdade que o senhor é um ladrão, né? Eu fui assim, eu tive uma objetividade. E com essas palavras... Eu falei, doutor Paulo, as pessoas dizem que o senhor é corrupto, que o senhor é ladrão. É verdade isso? E nós temos, assim, à época, ninguém fazia perguntas assim, né? Ninguém mandava real. A televisão era muito quadrada e não tinha essa guerrilha, né? Não tinha esse ambiente que nós estamos vendo aqui hoje, com vários canais, com opinião livre. Não tinha. Por isso que eu acho muito positivo e por isso que eu estou aqui. Eu acho que esse ambiente é muito importante, cara, da gente conversar papo reto e vários tipos de então, papo. Eu acho que a gente acabou trazendo essa ideia desse ambiente e agora estão surgindo outros ambientes, né, com a mesma pegada de liberdade, e eu acho que isso vai catapultar em mais liberdade para a comunicação brasileira no